Fala mundo, tudo certo? Eu sou o Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. E antes de começar o vídeo, mais duas participações aqui no Eu no Mundano. E dessa vez, primeiro você tá vendo aí, diretamente da Paraíba, da cidade de Patos, a foto do Franklin Alves curtindo aí de boa, tranquilo o canal Mundano. E também a foto do Renildo de Recife, no estado de Pernambuco. E se você não mandou ainda sua foto, mande um e-mail pra gente, o endereço tá aí na descrição. E mais uma vez, voltamos para a série 10 fatos. Dessa vez, vocês escolheram, através de uma enquete no YouTube, qual língua nós falaremos nesse vídeo. O primeiro vídeo de 2020, inclusive, a língua escolhida foi a língua alemã. Se você não conhece essa série ainda, falando já sobre a língua portuguesa, sobre a língua inglesa, já falamos sobre o russo, já falamos sobre a língua espanhola, tem aí, gente, uma série inteira sobre esse assunto e a série continua. Esporadicamente aparece um vídeo aí da série 10 Fatos Mundano, tá? Então, 10 fatos sobre a língua alemã, mas antes, roda a vinheta. Primeiro fato, a língua alemã, ou em alemão conhecida como Deutsche Sprache, é uma língua germânico-ocidental, assim como o inglês, o holandês, o afrikaner, o frísio e o yiddish, e como língua nativa é falada por 95 milhões de pessoas, espalhadas principalmente na Alemanha, é óbvio, na Áustria, na Suíça, na Bélgica, em Liechtenstein, em Luxemburgo e no norte da Itália. É a língua mais falada da União Europeia e a segunda língua germânica mais falada no mundo, só fica atrás do inglês. Fato 2, até o final de 2019 haviam 2.358.000 artigos em alemão na Wikipedia. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2019, que torna o alemão a segunda língua com mais artigos na Wikipedia, né, nessa enciclopédia. Ela só perde pro inglês, que aliás são cerca de 6 milhões de artigos, e só por curiosidade, o português tem por volta de 1 milhão de artigos na Wikipedia, ou seja, o alemão tem mais que o dobro de artigos na Wikipedia em relação ao português. Fato 3, a língua alemã tem muitas variações, muitas variantes, só que há uma que é considerada padrão, que é conhecida como Hochdeutsch. E quando eu falo padrão, falo que é usado em escolas, em comunicação oficial, na comunicação institucional, na imprensa em geral e assim vai. Só que vamos deixar claro, como eu acabei de falar, cada país ou até mesmo cada região de países tem a sua variação, e mesmo dentro da Alemanha há várias variações. E essas variações muitas vezes não são nem compreensíveis entre elas, viu, gente? São bem diferentes umas das outras. Devido à imigração alemã aqui no Brasil, nos séculos 19 e 20, o alemão também é falado no Brasil por cerca de 3 milhões de pessoas. 1,5 milhão aí falam o alemão padrão e o pomerano. Estamos colocando juntas o alemão padrão e o pomerano. E outro 1,5 milhão fala a variante conhecida como o Rusrichiano Rio-Grandense, que tá inclusive o nome em alemão aí, tá? E uma curiosidade, o pomerano que eu acabei de falar, ela se originou ali no norte da Alemanha, norte da Polônia. Atualmente há mais falantes de pomeranos no Brasil do que na sua região natal, que essa língua tá quase extinta por lá, tá? E além da região sul, há locais no Espírito Santo e em Rondônia que também falam essa língua, e inclusive no estado do Espírito Santo, o alemão é considerado patrimônio cultural do estado desde 2011. Fato 5. A gramática alemã é considerada difícil para um falante de português. Muitas diferenças gramaticais em relação ao português. Eu vou citar algumas para vocês, vamos falar assim bem rapidamente, tá? Só para vocês terem uma ideia. Lembrando que em português nós temos dois gêneros, o masculino e o feminino, que é expresso pelos artigos o, a, os, as. Em alemão são 3 gêneros, tá? É feminino, masculino e o neutro. E nesse caso expressos pelos artigos der, die e das. E lembrando que algo que tem um gênero em português não necessariamente tem o mesmo gênero em alemão. Pode ser masculino em português e feminino em alemão, ou vice-versa. Número para mim é complicado, que toda língua estrangeira que eu estudo, eu sempre tenho dificuldade de visualizar número, eu tenho que ver a palavra escrita, passar para português para conseguir, sabe, ver os números. Eu tenho essa dificuldade com o inglês. Eu estudei um pouco de alemão e também tive essa dificuldade. O alemão até o 20 é tranquilo, tá? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, tranquilo, depois continua até o 11. Quando chega no 20, que é zwanzig, os números são falados ao contrário em relação ao português, é óbvio, você vai entender o que eu tô falando. Por exemplo, 21 em alemão se diz ein und zwanzig, ou seja, 1 e 20. É o contrário, aqui falamos 21
Em alemão, traduzindo, fica 1,20. E lembrando que ela é uma palavra só, tá? Vira uma palavra só. Outro exemplo que eu separei aqui, 162, você diz 162, ou seja, 200 e 2,60. Olha que confusão. E um número como 10.441. Nossa, será que eu consigo falar isso? Você diz 10.441, ou seja, tem 35 letras, como você está vendo aí embaixo, tá? Pra gente é difícil isso. Lembrando que todos os substantivos em alemão começam obrigatoriamente com letra maiúscula e a estrutura da frase, o português, é sujeito, verbo e objeto, assim como o inglês, assim como o espanhol. Essa estrutura é conhecida como SVO, sujeito, verbo, objeto. O alemão, a estrutura é SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo no final da frase. Tudo isso dificulta muito para você aprender alemão. Aqui eu só dei uma pitadinha, viu, gente? Só fazendo um curso mesmo para você aprofundar mais sobre isso. E por ser uma língua germânica, logicamente, o alemão tem algumas palavras que são semelhantes com o inglês, por exemplo, tá? Eu separei alguns exemplos aqui. Por exemplo, hair, que é cabelo em inglês. Em alemão eles dizem Haar. Você pode ver aí que a escrita, inclusive, parece muito. Hand, mão, em inglês, em alemão é Hand. Você pode perceber que, inclusive, a grafia é igual, tá? Só tem uma diferença na pronúncia mesmo. Fish, que é peixe, em alemão é Fish. O som é praticamente o mesmo, só que a grafia difere nisso que vocês estão vendo aí embaixo. Lua, em inglês, ou seja, Moon, em alemão é Mond. Tem bastante semelhança. Water, ou water, que significa água em inglês. Em alemão é Wasser. Você pode ver que ela não é idêntica, mas ela tem uma semelhança principalmente na escrita. E azul em inglês, que é blue, em alemão é Blau. Se parece bastante. Isso são apenas alguns exemplos só para mostrar para vocês, tá, gente? E apesar de serem línguas diferentes, o alemão e o português também têm falsos cognatos, ou seja, palavras que parecem uma coisa, mas são outras. Eu também separei algumas aqui para vocês. Por exemplo, a palavra art, que parece arte, na verdade significa modo, maneira ou jeito. Rat, que parece rato, não tem nada a ver com rato, na verdade significa conselho em alemão. Bald, que parece balde, só que na verdade significa logo ou em breve. Frei, que se escreve desse jeito, parece frei, mas não tem nada de frei. Frei significa livre, assim como free em inglês, olha aí a semelhança. E Sorte, que a escrita parece sorte, na verdade significa variedade. Então, mesmo com o alemão, um falando de português tem que tomar cuidado com os seus falsos cognatos. Oitavo fato mais sobre a língua alemã: é muito comum nessa língua você juntar duas ou mais palavras para significar uma única coisa ou uma única palavra grande. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, Schildkröte em alemão, tá? Schild significa escudo e Kröte significa sapo, só que não é um sapo com escudo. Schildkröte em alemão significa tartaruga. Kranken, que significa doente, e Haus, que significa casa, que parece com o inglês. Então, casa do doente. Krankenhaus, na verdade, significa hospital. Assim como Krankenwagen, Kranken doente, Wagen carro, carro do doente, que na verdade é uma ambulância. E Weltmeister, Welt, mundo, Meister é o mestre, é o campeão do mundo, tá? Então é isso, é alguns exemplos apenas. Há outros exemplos que juntam várias palavras para ter um único significado. Isso em alemão é bastante difícil para um falando de português, só que é interessante. E nono fato, há palavras também que só existem em alemão. Eu separei algumas para vocês, por exemplo, Torschlusspanik. Torschlusspanik, a gente tem que explicar o que significa. É o medo de ficar velho, né? O tempo tá passando e você tem que fazer algo antes do tempo acabar. Será que eu fui claro? Bom, é isso. Wanderlust significa a sede por viajar, aquela pessoa que tem uma vontade absurda por viajar. E eu separei outra palavra aqui que eu já vi textos em português usando ela, que é Schadenfreude, é a felicidade de ver o sofrimento do outro, tá? O alemão também há palavras que você tem que explicar porque são únicas do idioma.
E pra gente fechar o 10º fato, eu separei aqui alguns famosos que falam alemão como segunda, terceira ou quarta língua. Por exemplo, o Zé Roberto, que foi jogador do Palmeiras e se aposentou aí recentemente. Inclusive ele tem um alemão invejável, já vi entrevista dele em alemão, você encontra facilmente no YouTube, ele morou na Alemanha, é invejável o alemão dele. O Leonardo DiCaprio, o ator americano, também fala alemão. A Sandra Bullock, a atriz americana, também fala alemão. Natalie Portman é poliglota e uma das línguas que ela fala é o alemão também. E o Christopher Lee, que é um ator britânico, falecido em 2015, ele também era poliglota e das várias línguas que ele falava também falava alemão. E lembrando que alguns atores, como os austríacos Arnold Schwarzenegger e Christoph Waltz, ou Christopher Waltz, eles falam alemão, que é a língua nativa deles, eles são austríacos, e a supermodelo Heidi Klum e o Michael Fassbender, eles são alemães e também falam alemão. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Gostaria de agradecer se você chegou até aqui. Por favor, faça o ritual, deixa aquele joinha esperto e maroto no vídeo e, por favor, inscreva-se no canal. Dessa maneira você faz o Mundano a ganhar força no YouTube, perfeito? Aí destacando que você pode perceber que eu coloquei o Eu no Mundano no começo do vídeo, tá? A gente recebeu muitas fotos, eu vou ter que colocar mais de uma foto por vídeo. Nesse vídeo eu coloquei 2, mas não estranhe se no futuro vocês verem aí 3 fotos por vídeo, tá? Que tá chegando bastante foto, eu gostaria de agradecer vocês aí que estão mandando as fotos, tá? E a gente se vê na semana que vem em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente, muito obrigado, até mais.